Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Seguimos hoje com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou Silvia Ribeiro, editora do UOL no Rio, e para essa entrevista tenho a companhia de Kátia Seabra, repórter da Folha de São Paulo. Hoje a entrevistada é Renata Souza, candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL. Nascida e criada na Maré e formada em jornalismo, ela exerce hoje seu primeiro mandato como deputada estadual. A sabatina terá 45 minutos, será interrompida assim que atingir esse tempo. Os 45 minutos serão cronometrados a partir da minha primeira pergunta, para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo espaço. Renata, intelectuais e artistas no sábado passado, como Chico Buarque, Wagner Moura, o Gregório do Vivier, eles divulgaram um manifesto em apoio à candidatura da Benedita da Silva, sua adversária do PT, né? Nas últimas eleições no Rio, eles apoiaram candidatos do PSOL. E vários signatários desse manifesto, eles estão apoiando hoje o Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL em São Paulo. Essa adesão à Benedita, isso é um indicativo de que parte significativa da esquerda encara a sua candidatura, não encara a sua candidatura como uma candidatura viável da esquerda nessa eleição? Bom, Silvia, bom dia, Kátia. Agradecer ao UOL pela oportunidade. A gente está tendo poucas oportunidades de debate e, na verdade, quando a gente tem o UOL promovendo essa forma de sabatina, eu acho essencial para a nossa democracia. Bolsonaro ganhou sem fazer qualquer debate, sem apresentar qualquer proposta. Então, a gente tem aí um desafio grande, inclusive para o jornalismo, para que a gente possa apresentar as propostas de todos os candidatos e poder optar pela melhor proposta para a nossa cidade. Nesse sentido, aproveito, inclusive, Silvia, para me apresentar. Eu sou Renata Souza, cria da favela da Maré, construí toda a minha base na política a partir de uma experiência muito concreta de cidade, diante de várias desigualdades sociais, em especial quando a gente vive o cotidiano da favela e da periferia, de muita desigualdade, seja no que tange à política pública de segurança, né, que a gente tem operações policiais cotidianamente nas favelas, que acabam ali interferindo diretamente na rotina dos seus moradores, mas venho desse olhar, da perspectiva dos direitos humanos, a partir de algo que para mim é muito caro, né? Eu passei pela escola municipal, pelo CIEP, fiz pré-vestibular comunitário, ingressei na universidade e estudei jornalismo na PUC, me formei mestranda e doutorado em comunicação e cultura. Então, eu considero também que esse caminho do ensino é fundamental, é central, fez diferença na minha vida. E, claro, né, é nesse caminho do ensino que eu posso também trazer uma perspectiva teórica sobre a realidade das favelas do Rio de Janeiro, mas não só isso, a minha entrada na política também se dá por esse caminho, né, de militância, mas também de reflexão sobre a nossa sociedade. Então, nesse sentido, trabalhei com o Freixo 10 anos, fui chefe de gabinete da Marielle, e nessa construção da ocupação do lugar da política, a gente vem diante daquilo que foi mais doloroso na minha vida, que foi exatamente a execução sumária da Marielle. Então, quando entro na política, entro sabendo dos desafios que estão colocados. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro é dominada por máfias milicianas que assassinaram a Marielle, inclusive. Então, hoje, estar colocada na política não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão coletiva, com muitos movimentos de mulheres, movimentos de moradias populares, movimentos de negras, movimentos daqueles e daquelas que se preocupam com a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Então, essencialmente, com relação à sua pergunta, a nossa candidatura é legítima, ela vem das bases do PSOL, e também é legítimo toda e qualquer pessoa que se coloque nesse momento defendendo X, Y, Z. A gente só tem a consciência do quanto que a nossa candidatura é legítima, do quanto o PSOL se consolidou na cidade do Rio de Janeiro como a principal alternativa, justamente porque nunca tivemos no palco do Cabral, nunca tivemos no palco do Eduardo Paes, do Bolsonaro, do Crivella,
do Garotinho, enfim, nós apresentamos a política pública na cidade do Rio de Janeiro, enfrentando esses grupos políticos que trouxeram o Rio de Janeiro para um abismo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente entende o posicionamento de uma ala intelectual, de uma ala artista, é fundamental, precisam se posicionar, mas efetivamente a gente tem no PSOL a real alternativa na cidade do Rio de Janeiro. Ô, deputada, infelizmente para a senhora esses números, essa opção não está sendo refletida em números. Eu vou voltar a essa pergunta, desculpa, eu vou tocar nesse assunto de novo por causa do seguinte: essa classe artística fez em setembro um apelo para que o PSOL reconsiderasse e retirasse a sua candidatura em favor do Marcelo Freixo. Não aconteceu, houve esse manifesto deles agora em apoio a Benedita da Silva. A senhora acha que foi um revide? A senhora teme que o PSOL saia menor do que entrou nessa campanha agora, por conta disso? Porque antes tinha o apoio da classe artística, que esses apoiadores que são tradicionais apoiadores do PSOL, e nisso eu falo do Gregório do Vivier, eu falo do Wagner Moura, eles agora optaram pela Benedita. Então, eu vou voltar nisso. A senhora acha que foi um revide da classe porque o PSOL insistiu na sua candidatura? Eu não considero um revide, eu considero que as pessoas têm a possibilidade de expressar com quem eles querem, evidentemente, que possa vir a ser o voto. Isso é legítimo, não há revide algum. O que há, Kátia, nesse momento, é uma tentativa, inclusive, de olhar o cenário nacional, olhar o cenário municipal e quais são os elementos que a gente tem da reflexão. Claro que a nossa candidatura está crescendo, 75% do eleitorado não conhece a nossa candidatura e chegamos a 5%. Você imagina se conhecesse. Nós não temos a rejeição que, porventura, tem o PT na nossa cidade e, evidentemente, a gente está na disputa, a gente está no jogo, a gente está crescendo, né? O retorno das pessoas é muito interessante nesse sentido, daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras que, infelizmente, não puderam fazer a quarentena de maneira digna, fazer o isolamento. Nós temos tido todo o cuidado de ir para as ruas com máscaras, com as mãos higienizadas, higienizando nossos materiais, e vemos o quanto que esses trabalhadores e essas trabalhadoras estão felizes com a nossa candidatura, que se consideram, inclusive, representados diante de toda uma história muito legítima de luta no Rio de Janeiro. Então, evidentemente, a gente está no jogo. Ter 5% com 75% de desconhecimento está muito no jogo, né? Afinal de contas, as pessoas decidem no último momento. Ao PT, a senhora acha que, então, a senhora não teme que na reta final haja um voto útil em favor da Benedita? A senhora acha que que o PT, que a Benedita tem teto? É uma rejeição do PT, impõe teto à Benedita e ela não vai chegar no segundo turno? Bom, eu acho que pode surpreender muito. Inclusive, a nossa candidatura já surpreende. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem no Rio de Janeiro um embate que é importante, que a gente não abriu mão de fazer, que é derrotar o bolsonarismo na cidade que gestou o Bolsonaro. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa candidatura é a que tem menos rejeição, é a mais desconhecida, e a gente acha que está no jogo e pode, sim, fazer com que as pessoas olhem para que um voto de primeiro turno tem que ser um voto naquilo que você confia, naquilo que você acredita, e não naquilo que você teme. Então, essencialmente, o voto na gente é um voto, sim, consciente, é um voto, sim, que aposta numa outra lógica também de olhar o processo político na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa lembrar, né, nas últimas eleições, o Chico Alencar estava colocado para senador e pediu um voto útil que não era no Chico Alencar, era no candidato do PT. E o Chico Alencar chega na frente em terceiro lugar. A gente teve pedidos de voto útil em outros momentos também. Tarcísio Mota, também concorrendo a governador da nossa cidade, tinha um voto útil no outro candidato do PT, e o Tarcísio Mota chega em terceiro lugar sem o voto útil. Então, é importante a gente olhar que o PSOL se consolidou no Rio de Janeiro como uma força concreta, que lutou contra o Cabral, contra o Garotinho, contra o Pezão, contra a Crivella, contra a Paz. O PSOL nunca teve no palco de nenhum desses candidatos que hoje querem se reeleger, não só com seus conluios políticos, mas que efetivamente não apresentam aí uma renovação da política com um quadro como o nosso,
que representa hoje na cidade do Rio de Janeiro a real alternativa ao que representa o bolsonarismo e também a todos aqueles grupos políticos que jogaram o Rio de Janeiro num abismo sem fundo. Renata, você se coloca como uma candidatura antibolsonarista, né? Inclusive, frisa muito esse ponto. Mas fazer oposição a Bolsonaro, ainda mais tendo em vista 2022, também não seria construir uma frente de esquerda? Não falta um pouco de pragmatismo? O que deu errado nessa conversa entre o PT e o PSOL? Porque você apresentar uma candidatura com chance, com programa de governo, né, que chegue lá, que apresente um bom trabalho, isso não é uma forma de fazer oposição com vistas a 2022? Não falta um pouco de pragmatismo nesse sentido, às esquerdas do Rio? Eu queria saber o que não deu certo nessa conversa entre o PT e o PSOL, e se não seria uma forma de construir uma oposição legítima a Bolsonaro. Olha, Silvia, a gente teve a inviabilidade de ocorrer essa união da esquerda, essa união do campo progressista ainda lá atrás. O Freixo acaba desistindo da sua candidatura diante dessa inviabilidade. Ele denuncia essa inviabilidade. Por quê? Então, a gente tem dois turnos. O que aconteceu, Renata, que não deu certo? O PSOL responsabiliza o PDT pelo fracasso dessa aliança, né, já no primeiro turno. Hoje, a candidata do PDT, ela se apresenta dentro desse universo como quem tem maior viabilidade de chegar ao segundo turno. Não seria o momento, então, do PSOL ceder em favor do PDT, ou a Marta Rocha não representa a esquerda? Bom, é importante a gente falar que foi sim o PDT que inviabilizou essa união da esquerda, essa união do campo progressista, isso é real. Agora, efetivamente, a gente precisa lembrar que eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram quando o Freixo estava no segundo turno, tendo chances concretas de ganhar do Crivella. O PDT não corroborou com a tentativa de apoiar o Freixo no segundo turno contra o Crivella nas eleições de 2016. Então, é importante que a gente tenha a memória também. Não, quando diz que o PDT não corroborou para isso, significa que o Freixo não abriu mão da cabeça de chapa e o PDT também não. Essa foi a inviabilidade que aconteceu. Na verdade, a inviabilidade ela ocorre diante não só de um programa que não estavam refletindo realmente esse campo, afinal de contas, vocês podem olhar que a única candidatura que se coloca anti-bolsonarista é a nossa candidatura. Outras candidaturas estão dizendo que esse não é um debate para ser feito agora. Então, é importante que a gente viabilize também o olhar de qual é a candidatura que está se comprometendo com a luta anti-bolsonarista agora. Então, infelizmente, o PDT não se colocou numa luta anti-bolsonarista agora na cidade do Rio de Janeiro. Então, não nos surpreende o fato de não ter havido ali um consenso. Afinal de contas, não apoiou o Freixo em 2016 nesse momento, onde o pessoal é o primeiro que dá o passo a essa aliança de esquerda desse campo progressista, não logrou êxito. Nós temos 2 momentos da campanha eleitoral na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro turno e o segundo turno. Então, temos que pensar assim, estamos a 20 dias das eleições e, portanto, todas as candidaturas colocadas são legítimas. Vamos disputar, sim. A gente tem um voto de esquerda do campo progressista que é importante e, óbvio, quando eu falo da legitimidade da nossa candidatura, é justamente porque nós não tivemos em palco de nenhum desses que transformaram o Rio de Janeiro nessa cidade cara, nessa cidade inviável para os cariocas, nessa cidade onde máfias tomaram conta do poder, seja nas máfias dos transportes, seja na máfia da saúde com as OS. A gente precisa lembrar que foi justamente o Eduardo Paes que trouxe as OS para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o pessoal sempre enfrentou de frente essas máfias. Agora, quando a senhora fala que nenhuma candidatura se opõe, se apresenta como oposição ao bolsonarismo, a senhora cobra que a Marta se apresente como uma oposição ao bolsonarismo, e a Benedita, a senhora não inclui como uma opositora do bolsonarismo ao bolsonarismo?
Na verdade, Kátia, eu tenho visto os posicionamentos públicos. Publicamente, não há uma oposição tão ferrenha como a que nós fazemos. Nós estamos convencidos de que temos que derrotar o bolsonarismo na cidade que gestou o bolsonarismo. Nós estamos dizendo isso publicamente em todos os lugares, mas eu acredito que as outras candidaturas que se pretende do campo progressista está deixando a desejar nesse embate contra o bolsonarismo. É claro que sabemos que estamos numa eleição municipal, mas essa é a cidade que gestou o bolsonarismo. A gente tem uma lógica de retrocesso, uma lógica da política do ódio, da política do medo, mas não só isso, uma lógica de quebra efetiva do processo democrático em plena democracia. Afinal de contas, Bolsonaro nos prova todos os dias que não é preciso ter um general no poder, basta ter quem coloque toda uma lógica militarizante do poder para cercear os direitos dos fazedores e das fazedoras de cultura, para ignorar as outras instituições, o STF, inclusive ameaçar. Então, a gente está num momento onde não titubeamos, não vacilamos em nenhum momento a nos apresentarmos como uma candidatura antibolsonarista. Então, falando em bolsonarismo, só queria pegar um ponto que é o seguinte: a prática de rachadinha é uma das, vamos dizer, uma das ferramentas contra a família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Um parlamentar do PSOL também é acusado de prática de rachadinha, que é o Eliomar Coelho. A senhora acha, eu queria saber, essa é uma prática, os defensores do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, costumam dizer que é uma prática recorrente no parlamento, tanto é que o PSOL também pratica rachadinha. É um ponto fraco do PSOL, do discurso do PSOL contra o bolsonarismo, o exemplo do Eliomar Coelho? E o PSOL pratica a rachadinha? Kátia, o pessoal não pratica rachadinha e, de fato, teve uma situação... E não é rachadinha, Kátia. É importante a gente dizer que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele está sendo acusado de corrupção. Isso é importante dar nomes. Eliomar, em nenhum momento, deixou de falar sobre as transações atípicas que teve a sua campanha. Da sua campanha, não, a sua conta. Inclusive, se apresentou ao Ministério Público, revelou toda a possibilidade de estar atento ali a uma investigação diferente do Flávio Bolsonaro, que, a partir do seu pai, tentou inviabilizar todo e qualquer tipo de investigação, que tem na sua mãe, enfim, de todas as relações entre o Queiroz, toda uma situação absurda. Então, efetivamente, o pessoal nunca deixou de falar sobre isso, nunca deixou de prestar qualquer tipo de esclarecimento ao Ministério Público, a todos os órgãos que investigam essa situação de transações atípicas, diferente do Flávio Bolsonaro, que, pelo contrário, tentou inviabilizar toda e qualquer investigação sobre a rachadinha, não, sobre a corrupção a partir do seu gabinete, porque quando a gente olha para onde esse dinheiro pode ter ido, inclusive esse dinheiro pode ter ido aí para a construção de prédios da milícia. Então é importante dizer e saber que há uma diferença sensível nisso. O pessoal pode e deve ser investigado a partir do gabinete do Eliomar Coelho. Renata, você estava falando, voltar um pouco sobre essa questão das alianças. Você falou que houve incongruências entre o PSOL e o PDT no momento de construção da aliança. Esse foi um dos pontos, né? Agora, em termos de perfil e de programa de governo, tem muitos pontos em comum entre a sua candidatura e a da Benedita, né? Na sua avaliação, qual que é a diferença fundamental entre vocês? Vocês têm perfis muito semelhantes, né? Eu queria saber o que difere a sua candidatura da candidatura da Benedita. Bom, Silvia, nós, por exemplo, trazemos elementos centrais de não ter participado de nenhum palco eleitoral do Cabral, do Garotinho, do próprio Eduardo Paes. Evidentemente, isso nos diferencia da forma de fazer política na cidade do Rio de Janeiro. Por óbvio, a gente sabe que existe aí uma luta maior contra o bolsonarismo e que tudo que ele representa de retrocesso para a política. Mas, por óbvio, também sabemos que temos formas de tratar a política que se diferenciam na sua essência. Não é à toa que PT
PSOL é PSOL, e por isso a nossa candidatura é legítima e importante. E o fato de ser 2 mulheres negras que venham da favela também não é algo que nos coloque no mesmo lugar. Nós temos histórias diferentes, somos de gerações diferentes, temos formas de fazer política diferentes e, programaticamente, temos algumas diferenças sensíveis. Então, é importante a gente também não colocar 2 mulheres pretas que têm histórias diferentes e que são legítimas no mesmo balaio. Não é porque a gente é mulher preta, que a gente é da favela, que a gente seja igual. Nós temos diferenças sensíveis e importantes e que se reverberam aí, diferenças importantes para uma cidade, por exemplo, que tem um fundamentalismo religioso colocado aí nas relações políticas. A senhora acha que a participação da Benedita no governo do Garotinho, quer dizer, foi vice, e alianças passadas do PT acabam, assim, contaminando a candidatura da Benedita? Na verdade, eu acho que as pessoas precisam fazer uma avaliação, e não é só nós estamos nos apresentando como real alternativa a tudo isso que tem levado o Rio de Janeiro a esse abismo. Porque não estivemos em nenhum desses governos. É importante que isso seja dito. Agora, a população precisa fazer o caldo da avaliação de quem é que quer colocar nesse lugar. Por óbvio, a gente respeita a história da Benedita, acha importante o PT ter candidato e, por isso, jamais pediríamos que o PT tirasse a sua candidatura, retirasse a sua candidatura. Todas as candidaturas são legítimas. E não é porque somos mulheres pretas que temos que resolver a partir de uma lógica que é muito cruel, do machismo e do racismo. São 2 mulheres pretas, então são iguais, que o racismo e o machismo tratam muito isso dessa maneira. E não só isso, o classismo também entra, né? O pragmatismo político, Cátia, ele é muito racista, machista e classista. Jamais diriam que nós, mulheres pretas, chegaríamos ao poder, né? Falam que a gente disputa, inclusive, o mesmo voto. Isso a gente já viveu dentro do próprio PSOL. Somos 3... hoje eu sou deputada estadual e fui eleita com outras 2 mulheres pretas da favela, da periferia. Então, a gente tem que tirar também do pragmatismo político todo o racismo e o machismo que muitas vezes as pessoas acham, enfim, minorizam, colocam numa lógica onde não se está olhando o racismo a partir de um pragmatismo político que despreza as especificidades de cada uma das candidatas colocadas. A senhora não apoiaria, então, por exemplo, a Benedita num eventual segundo turno contra o Eduardo Paes? Por exemplo. Assim como a Benedita pode me apoiar no segundo turno, numa eventual luta contra o Eduardo Paes. Então, a gente está no jogo. Só 75% da população nos conhece. Não, 75% da população, hoje eleitores na cidade do Rio de Janeiro, não conhece a nossa candidatura. E temos aí 5%, pelo menos, de votos. Ou seja, estamos no jogo. Sabemos que podemos crescer e vamos crescendo. Então, eu acho que não deve subestimar as candidaturas do PSOL. Essa subestimação feita por esse campo progressista aconteceu com o nosso querido Tarcísio Mota, e ele chegou em 3º lugar na disputa do Rio de Janeiro, inclusive à frente do candidato do PT. Isso aconteceu com o nosso querido Chico Alencar, na disputa ao Senado, agora nas últimas eleições. Então, o voto útil que estavam pedindo no candidato do PT não se revelou eficaz, porque quem chegou na frente foi exatamente o Chico Alencar. É impressionante como é difícil pedir o voto útil no PSOL, talvez porque nós não tenhamos tanta congruência com a lógica política que enfiou o Rio de Janeiro no abismo que estamos. Olha, eu queria fazer a senhora falou sobre machismo e racismo, e eu queria fazer e falou sobre o próprio PSOL. Aconteceu uma coisa interessante, uma reação. A senhora, no debate da Bandeirantes, a senhora cumprimentou os espectadores, todas e todes. E eu vi nas redes sociais reação de fundadores do PSOL criticando isso. O seu programa também prevê paridade de gênero e raça no secretariado. A senhora tem integrante do próprio PSOL que acha que isso restringe o partido. A senhora acha que é restritivo ou é necessário colocar isso em pauta na agenda do partido? É super necessário, Kátia, afinal de contas,
Quando eu fundei, né, eu trago o primeiro congresso do PSOL, nós realizamos na Praça da Maré, no Parque União, dentro da favela, junto com a Marielle, e a gente já trazia ali a necessidade de popularizar um partido que efetivamente tem aí muitos candidatos. Hoje a gente tem 26 candidatos negros e negras de favela e periferia e também 2 indígenas, ou seja, esse é o partido que aposta, sim, numa lógica de superação desse racismo, e a gente sabe que na sociedade onde vivemos, o patriarcado e o racismo estrutural fundou uma lógica muito perversa e que, evidentemente, ela é reproduzida em todos os lugares, seja na política, seja fora da política. Então, nesse sentido, não, na verdade, eu acho que falta o entendimento do reconhecimento da potencialidade das candidaturas pretas. Isso é essencial, mas, evidentemente, o PSOL é o partido que mais investiu em candidaturas negras, investiu na candidatura da Marielle e de Talíria, que foram eleitas juntas. Na última eleição, foi o PSOL que elegeu 4 mulheres pretas na cidade do Rio de Janeiro. Nenhum outro partido fez esse investimento. Então, 3 mulheres pretas só para deputada estadual. Então, é muito importante que a gente tente, olhe aonde está o investimento, que não é de agora, ainda que haja um levante preto, que é super fundamental e importante. Não podemos esquecer que a nossa maioria da população, 56% da população, são de pretos e de pretas. Quase 52% da população são de mulheres. Então, trazer esse debate como debate profundo com relação à classe social é necessário, porque esses pretos são pobres, essas mulheres são pobres. Então, a gente está falando de luta de classes. A gente está falando, sim, que são trabalhadores e trabalhadoras que têm essa especificidade de ser negro, essa especificidade de ser mulher, que são exatamente a classe trabalhadora que está sofrendo com um processo na nossa sociedade onde o capital mercantiliza esses corpos quando não matam esses corpos, né? A gente precisa lembrar que de cada 10 assassinatos, 7 são de pessoas negras, jovens, moradores de favela e periferia. Quando a gente olha para o feminicídio de mulheres, da violência doméstica, quem sofre essas violências são as mulheres pretas da favela e da periferia. Então, quando a gente fala do capital e disputa dessa sociedade com um outro modelo de desenvolvimento, a gente está falando essencialmente de trabalhadores e trabalhadoras pretas e pretos que vivem essa situação limite. Como funcionaria essa paridade no secretariado? Como é que seria? Como é que funcionaria uma paridade de gênero e raça dentro do secretariado? Kátia, eu acho que a gente está aqui para justamente ousar e para fazer diferente daqueles que tiveram no governo e não fizeram. Efetivamente, a gente está propondo um pacto de paridade de gênero e raça no nosso secretariado, mas um pacto municipal também, para que a gente possa ter equidade salarial para as mulheres, né, e para a população preta. Isso é possível, basta vontade política de fazer isso. Obviamente, a gente tem muitos quadros relevantes e importantes, inclusive da área técnica, que essencialmente não é a primeira opção de muitas pessoas quando vai ser escolhido para uma secretaria, dos quadros do secretariado. Essa vai ser a nossa primeira opção, ser mulher, ser negro e ter uma história envolvendo o debate que a gente está colocando, seja na Secretaria de Cultura, seja na Secretaria de Educação, seja naquilo que a gente entende como uma administração que deve também ter cara e corpo do nosso povo, da nossa cidade. É que o programa prevê também isso entre fornecedores e terceirizados. Exigir isso dos fornecedores e terceirizados não é muito radical? Então, Kátia, na verdade, não há uma exigência. Na verdade, os fornecedores que toparem, e a gente vai criar um selo de paridade de gênero e raça, que toparem esse desafio com a gente, toparem essa ousadia que supera a lógica racista e machista na nossa cidade, a gente vai ter, sim, um entendimento que pequenas e médias empresas podem, sim, ter uma parceria com a prefeitura, e a gente quer colocar esse selo naqueles e naquelas que já recebem incentivos fiscais. Isso não é uma obrigação, vai ser uma tentativa de olhar a sociedade com a sua pluralidade. Não é obrigação, Kátia.
é uma forma de reparação com relação às nossas mulheres que recebem os menores salários na nossa sociedade, é uma forma da gente incluir pretos e pretas também na lógica pensada por essas empresas que têm compromisso com a superação do racismo e do machismo na nossa cidade. Renata, eu vou voltar um pouquinho nessa questão dos votos, né, das candidaturas, as candidaturas, enfim, independentes, cada uma com a sua história, né? Mas a última Datafolha mostrou que o voto das mulheres foi o que impulsionou a Marta Rocha e a Benedita, né? As duas cresceram 4 pontos nesse segmento, né? Essa disputa do voto feminino e uma possível pulverização desses votos, você não acredita que prejudica as candidaturas das próprias mulheres? Isso não reduz a chance do Rio ter uma prefeita, uma primeira prefeita? Bom, acho que não, Silvia. Eu acho que as mulheres têm que estarem muito satisfeitas com a possibilidade de poder escolher entre mulheres, né? Nunca na nossa história da cidade do Rio de Janeiro tivemos tantas candidatas mulheres. E por óbvio que essa pergunta, infelizmente, não é feita aos homens, que sempre dominaram esse lugar, eles nunca pulverizaram os votos dos homens. Então, é importante que a gente olhe a possibilidade, sim, de termos uma mulher na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e trazer a possibilidade não só de encarar o voto feminino, mas também encarar o voto feminista, porque ser mulher não necessariamente a coloca como uma mulher que vai defender, por exemplo, isso que eu estou defendendo de equidade salarial, isso que eu estou defendendo de pacto de gênero e raça na nossa cidade. Então, evidentemente, são mulheres, somos todas nós mulheres, mas que temos programas e prioridades diferentes na nossa cidade. Por exemplo, a gente tem uma prioridade em especial para a saúde das mulheres, a gente quer construir casas de partos, porque hoje as mulheres sofrem um processo de violência obstétrica que é absurda no Rio de Janeiro. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um alto índice de morte materna, então a gente vai o nosso programa, e eu convido todos aqueles e aquelas que puderem entrar no nosso site, renatasouza50.com.br, que lá está colocado, por exemplo, a possibilidade dessas mulheres terem aí casas de partos na cidade do Rio de Janeiro para o acesso a parto humanizado, mas não só isso, o acesso a doulas também, que para a gente é essencial e importante. Então, o nosso programa, além de ser um programa voltado para as mulheres, que foi escrito por mulheres, mas ele é um programa feminista na sua essência. Feminista quer dizer que nós queremos igualdade na sociedade onde os homens dominaram e continuam dominando, inclusive a política. Mas o nosso programa tem diferença dos programas das outras candidatas que não se apresentam como feministas. À medida que houve essa crítica nas redes sociais, inclusive esse todos, eu vou voltar. Isso, a senhora acha que tem racismo e machismo dentro do seu partido, do pessoal? Tem Kátia, eu considero que há uma dificuldade de compreensão da possibilidade de inclusão. Né? A gente quer incluir, sim, a população LGBTQI+, na nossa política, na nossa linguagem. A gente quer incluir, sim, pretos e pretas na nossa política, na nossa linguagem. Eu sou desse lugar, Kátia. Eu sou desse lugar onde a inclusão das pessoas ela é dada no cotidiano, na experiência concreta. E se na política eu posso contribuir para que essa inclusão ocorra de maneira eficaz e não só no discurso, eu vou fazer. E eu vou fazer a partir da minha linguagem. Então, efetivamente, Kátia, eu venho da comunicação, da área da comunicação, e eu sei o quanto que os discursos eles são muito bonitos, mas que na hora de botar em prática, poucos levam à frente o discurso que fez. Eu coloco na minha linguagem, eu coloco no meu corpo, eu coloco no meu projeto de desenvolvimento dessa cidade, que foi entregue para uma lógica extremamente absurda de máfias no poder. Então, nesse sentido, acho que a gente inclui muito mais do que exclui. Pelo contrário, a gente fala com um público que nunca teve visibilidade na política, a gente dialoga com pessoas que nunca tiveram voz na política. Então, essencialmente, essa é uma ousadia que só poderia vir do PSOL e de nenhum outro partido. Renata, tem uma pergunta da agência Lupa que eu vou fazer para a senhora.
Sancionado em 2018, o Plano Municipal de Educação previa que 45% dos alunos estivessem matriculados em tempo integral nas escolas municipais até o fim de 2020. Mas, atualmente, 35% dos estudantes estão nessa modalidade na cidade. Em seu programa de governo, a senhora afirma que irá efetivar um modelo de educação integral. Como isso será feito e se a senhora pretende aumentar o número de escolas do amanhã? Bom, ótima pergunta da agência Lupa. É super importante, a gente tem uma centralidade no que tange ao nosso programa em defesa de uma educação pública e de qualidade e que seja acessível a todos e a todas. Essencialmente, a gente quer, sim, a educação integral, mas não é uma educação integral como a feita pelo Crivella, que libera a criança 2 horas da tarde e essa criança tem essa experiência de escola só como um repositório de crianças. A gente quer integrar a possibilidade de construção pedagógica a partir da arte, a partir da cultura, a partir do esporte. E, nesse sentido, Silvia, a gente quer também fortalecer o Conselho Municipal de Educação, que seja um conselho não só consultivo, mas que seja deliberativo, justamente para que todo um plano municipal de educação faça sentido para esse professor, faça sentido para o aluno e também para todas as pessoas que estão envolvidas na comunidade escolar. Nós temos a maior rede municipal da América Latina, são cerca de 700 mil pessoas, entre alunos, professores, enfim, merendeiras. Então, efetivamente, trazer a educação integral como forma essencial, inclusive de superação dessa lógica que a gente tanto trouxe aqui, de racismo. A escola também deve ser esse lugar onde a história da nossa memória, história que está prevista em lei, que seja uma disciplina. Então, vamos fiscalizar as escolas para que a lei seja cumprida, a lei que garante o ensino da história, da cultura e da memória de África na nossa cidade. Então, essencialmente, a gente entende o ensino integral como algo fundamental. Eu vim do CIEP, Silvia. Eu sei muito bem o quanto que faz diferença uma escola que esteja relacionada com a cultura. É a partir dali que eu também conheço o teatro, onde eu, inclusive, me apresentei para essa cidade, né? Porque antes de ter teatro na escola, eu não tinha saído da Favela da Maré para assistir um teatro, para assistir uma peça de teatro. Então, eu acho que isso é importante e é fundamental. Eu vivi isso, eu vivi o que é a escola pública, eu cheguei a me graduar em jornalismo, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, acabei de terminar o pós-doutorado na UF e eu sei o quanto que a educação é importante na vida dos nossos jovens, inclusive para que os nossos jovens, Silvia, não seja visto que nem trabalha e nem estuda, como se a culpa fosse do jovem e não da política pública, que não garante uma escola que seja, só para concluir, Kátia, que não, de uma escola que não seja interessante para esse aluno e que a política pública também que não garanta oportunidade de primeiro emprego para nossos jovens. Então, nesse sentido, eu quero disputar, sim, a nossa juventude na cidade, eu quero trazer a oportunidade deles sonharem em ter um emprego, em ter um ensino de qualidade. Pois não, Kátia? Não, deputada, desculpa, é que, na verdade, tem um ponto do seu programa que me deixou curiosa. O seu programa de governo, ele propõe a realização de auditoria na dívida pública do município para analisar a legalidade dos empréstimos contraídos. Constatada ilegalidade, qual é a proposta do PSOL? É não pagar por esses empréstimos. Isso também acontece nas concessões, né? Pede também a auditoria, a realização de auditoria nas concessões. Também rever a concessão. Isso eu queria saber, eu queria entender. Sim. A nossa proposta, Kátia, justamente para que a prefeitura possa economizar, a gente tem um rombo de 4 bilhões na nossa cidade, é justamente rever todos esses contratos, essas concessões, para que a gente possa, de fato, fazer com que o caixa da prefeitura funcione. E, nesse sentido, a gente não pode deixar de abrir todos os contratos que foram feitos, todas as concessões que foram feitas também, Kátia, na troca, né? Na troca de benefício eleitoral, como a gente viu o próprio Eduardo Paes se comprometendo. Enfim, a gente quer trazer a possibilidade de transparência,
de gestão planejada e também de participação popular nesse sentido. E antes que vocês me perguntem, né, como a gente vai realizar, inclusive, a possibilidade de injetar dinheiro na caixa da prefeitura, porque a gente tem muitos projetos, a gente tem projetos ousados, inclusive. A gente quer, por exemplo, fazer aquilo que muitos prefeitos não fizeram porque não tinham interesse de fazer, que é cobrar a dívida de grandes bancos e também da especulação imobiliária. A gente tem aqui 50 bilhões em dívidas na cidade do Rio de Janeiro, isso é quase o dobro do orçamento da prefeitura. Então, tem uma pesquisa feita pelo Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro que já provou que a gente consegue recuperar entre as dívidas já perdidas 10 bilhões. Então, a gente vai fazer todo o esforço de botar a nossa procuradoria, os advogados da prefeitura, para injetar a possibilidade de trazer esses 10 bilhões para o caixa da prefeitura. Além disso, a gente quer trabalhar... Pois não, Silvia? Você tem alguns programas no seu programa, algumas propostas, como a transferência de renda, como o VLT e o BRT de graça, que são programas que têm um custo grande, né? E o que eu entendi é que vocês condicionam essas revisões de contratos e de dívidas, né, a reestruturação do caixa para fazer esses programas. Eu queria saber, se eleita, já no primeiro ano de governo, vocês conseguiriam colocar em prática essa transferência de renda? Sem dúvida, Silvia. Hoje, uma das nossas principais ações para a transferência de renda é justamente a renda básica carioca. A gente sabe que a cada R$1 investido na renda básica, a gente tem meio retornando diretamente para o mercado local, para a farmácia local. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de injeção da economia local. E, nesse sentido, a gente quer pagar a renda básica de meio salário mínimo às 200 mil famílias mais pobres. A renda básica carioca já foi aprovada na cidade do Rio de Janeiro. Já no primeiro ano. Já no primeiro ano. Não, agora, depois da pandemia, a renda básica carioca foi aprovada com muita luta da bancada do PSOL, uma bancada aguerrida que a gente quer ampliar. Então, nesse sentido, também convido a todas e a todos a olhar a nossa bancada que temos de vereadores, porque é muito interessante e importante. Foi essa bancada que lutou para que a renda básica carioca virasse lei na cidade do Rio de Janeiro, uma lei que o Crivella ignora, por isso não estaremos fazendo qualquer coisa que já não estivesse constando na lei, sabe, Silvia? Então, a gente vai pagar a renda básica carioca e também a gente quer fazer uma arrecadação que seja interessante, a partir de todo o processo de justiça tributária. Ou seja, a gente vai aumentar o aluguel de quem tem imóveis acima de 2 milhões e baixar o aluguel, o IPTU de todos aqueles e aquelas que têm imóveis abaixo de 2 milhões. Isso é fazer justiça social, isso é fazer justiça tributária, porque a gente tem uma cidade que encareceu muito, os aluguéis com preços absurdos e que a gente pode ter um retorno importante de 3 bilhões e meio no final desses 4 anos. Então, a gente quer uma justiça tributária que não sufoque a classe média e que a população pobre possa respirar nessa cidade. Deputada, mantido o cenário que está hoje, que as pesquisas apontam, ou o Eduardo Paes contra o Crivella, ou o Eduardo Paes contra a Marta, quem que a senhora apoiaria no segundo turno? A senhora apoiaria a Marta no segundo turno contra o Eduardo Paes? A senhora acha que a Marta representa a esquerda na disputa? Olha, Kátia, isso é uma decisão que tomaremos no segundo turno. Afinal de contas, o nosso partido tem um trabalho essencial e, sem dúvida nenhuma, é um diálogo que está aberto, é algo que pode ocorrer. Afinal de contas, o fato da Marta, do partido da Marta, não ter apoiado o Freixo no segundo turno quanto o Crivella, não significa que nós não apoiaremos. Eu quero também que a Marta me apoie no segundo turno, caso eu vá para o segundo turno, e que é uma potencialidade muito grande, já que nós temos um índice mínimo de rejeição e que nossa candidatura está crescendo nessa cidade que trouxe uma lógica de apartheid social. Então, efetivamente, o diálogo está aberto
e tudo é possível, e eu tenho certeza que a nossa candidatura vai surpreender muita gente aí nesses últimos 20 dias. Candidata, estamos chegando ao final da sabatina. Você tem aí 1 minuto e 20 segundos para as considerações finais. Bom, eu quero agradecer o UOL e a Folha de São Paulo pela oportunidade de estarmos aqui debatendo. Infelizmente, a gente não pôde ter esse momento de debate, de troca de ideias nas TVs, e isso causa um prejuízo enorme. Eu, que sou uma candidata a mais desconhecida e que tenho certeza que tem um programa mais interessante para a cidade do Rio de Janeiro, fui essencialmente prejudicada nisso. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade e também dizer que, quando estamos defendendo uma cidade para todos, a gente está exatamente falando o quanto que ter vivido a experiência dessa cidade é também trazer uma oportunidade de uma renovação dos quadros, né? A gente não teve no palco do Cabral, no palco do Pezão, no palco do Eduardo Paz e nem do Garotinho. Ou seja, nós não contribuímos para o abismo que foi criado na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a nossa candidatura é legítima, está forte, está crescendo, e eu conto com vocês para votar em Renata Souza 50. Afinal de contas, a gente traz na nossa pele, na nossa realidade, a possibilidade de mudança concreta. O Rio precisa ser um rio de gente, precisa ser um rio de esperança, e eu conto com vocês. Renata Souza, número 50. Tempo esgotado. Renata, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Kátia, da Folha de São Paulo. E as sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro continuam nos próximos dias, sempre às 15 horas, nos sites do UOL e da Folha. E você também poderá assistir as sabatinas nas redes sociais do UOL e da Folha, no YouTube, Facebook e Twitter. Até! UOL.